Boa noite, graça e paz, começando mais um podcast Tempo com Deus, comigo, Pastor Ronde, o nosso programa de todas as segundas-feiras, às 18 horas. Hoje eu estou aqui com um convidado especial, mais um, né? Todos são especial, mas é uma honra receber aqui hoje o diácono, o Carlos, lá da igreja Família Cristo Vive, do meu querido pastor Madison. E hoje ele vai contar a história dele, testemunho poderoso do que Deus está fazendo na vida dele, do que Deus já fez, e isso vai incendiar a tua fé. E eu quero que você me ajude, mande esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Você que ainda não, ainda não conhece esse conteúdo, ainda não faz parte do nosso canal, vai assinando vai clicando aí no sininho aí, já faz parte da gente aqui. Toda segunda-feira tem alguém aqui que vai liberar uma palavra, que vai dar um bom testemunho. E vai ser bênção de Deus para você e para sua família. Então, Diácono Carlos está com a gente hoje aqui. Boa noite, meu querido. Seja bem-vindo ao podcast Tempo com Deus. É uma honra receber o senhor aqui. E que Deus use o senhor nessa noite para que nós possamos, né, levar a boas notícias de Cristo aí para as multidões. Boa noite, né? Primeiramente eu cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor, a paz em Cristo. É você que está nos ouvindo agora, que vai nos ver. E quero dizer para você que satisfação muito grande poder passar um pouco da minha história para vocês que vão ver esse conteúdo e só para reafirmar o compromisso aqui. Você que se sentir edificado com esta palavra, compartilhe, porque nem o pastor falou, para o máximo de pessoas possível para que o algoritmo ele notifique que esse programa ele está sendo servindo para alcançar pessoas. Então, vai lá, deixa seu like, se inscreve no canal para edificar tanto a sua vida como a vida de pessoas. Amém. O Diácono Carlos é um pastor auxiliar lá da igreja Família Cristo Vive. E hoje a gente vai ouvir ele aqui do que Deus está fazendo ali na igreja e na vida dele, no ministério, na família dele. Mas como é de prática, sempre eu começo aqui perguntando como é que começou, Carlos, essa chamada, como é que começou, como foi a tua, como foi que Jesus te achou, como é que foi que a sua conversão. Conta essa história pra gente. Quando Jesus me achou, as pessoas dizem, não, quando eu aceitei a ser Jesus, né? É, Mas é um significado que você falou agora, na realidade, Jesus que nos achou. Foi um momento muito difícil da minha vida, assim, que a gente estava no último estágio, como é que eu posso te dizer assim, de fragilidade, tanto financeiramente, moradia, praticamente abandonado. Foi nesse momento que Jesus ele nos encontrou e nos deu um amparo. E a minha história de vida, ela começa quando muito cedo meu pai me abandonou e infelizmente tive que ser criado, infelizmente pela minha mãe, né, que esteve foi pai e mãe ao mesmo tempo. E mesmo assim a gente passa por algumas dificuldades. Eu sei que muitas pessoas que vão me ouvir agora e futuramente vão ver esse vídeo, elas já passaram essa dificuldade e também já venceram da mesma forma que eu venci. Foi um momento difícil, onde a gente teve que trabalhar muito cedo e a gente não a minha mãe ela não tinha condições de dar aquilo que nós queria e a gente corria atrás e nesse intervalo, né, que o nosso pai nos abandonou, a gente teve que se virar. É, mas eu sempre tive na mente que eu ia vencer na vida, né? O meu ministério, na realidade, ele começou, não foi fácil quando esse ministério começou. Eu frequentei várias igrejas. Frequentar a igreja é diferente de congregar. Frequentava muitos templos por amigos, por meninas. A gente tem que ser realista do que a gente fez. Mas realmente eu só tive congreguei realmente na igreja Cristo Vive quando eu conheci o pastor Márcio Melo, que ele eu já tinha falado para minha esposa que não queria mais saber de igreja, eu ia ficar apenas em casa, congregando quando quisesse ir. Foi no momento que ele nos chegou até a gente, conversamos, aí nós começamos a dar o início do ministério. e aí, como é que, tipo, como foi a sua conversão? Você, antes, qual era a sua vida antes? Como é que era? Isso era. Que muitos aqui era da bagaceira. Ontem eu entrevistei semana passada aqui, foi um pastor.
E ele falando, né, que vive uma vida de bebedeira e tudo mais. E tantos outros que tiveram uma história. Como foi a sua história aí no começo aí como foi que Jesus te encontrou? Para mim falar da minha vida assim, eu não tive muita assim do que passar assim sobre coisas ruins que eu fiz, que tive testemunho de pessoa que fez isso com alguém. Sim. Meu maior testemunho mesmo foi a dificuldade que eu passei. Que nem eu falei para o senhor, né? Comecei a trabalhar muito cedo. E teve uma parte da minha vida que eu estava contando para um amigo meu um dia desse. Nós era tão humilde nessa época que eu tenho uns amigos que o pai dele vivia melhor que a gente e a estratégia que eu tinha, toda tarde passava o anime Band Kids, acho que era Band Kids. Aí passava o Dragon Ball, aí eu tinha esse escape para ir na casa dele, assistir, com o intuito dele me dar alguma coisa para me comer. Só que chegou um tempo que eu chegava na casa desse pessoal e eles simplesmente, eu batia na porta, eles faziam como não tivesse ninguém em casa. Já sabia, né? Já sabia que eu ia e aí tava me vedando, né? Tipo assim, e a gente, ser humano, a gente com fome, a gente faz muitas coisas, né? Mas era aqui mesmo, Cruzeiro do Sul? Mas era aqui mesmo, Cruzeiro do Sul. E aí aí nesse tempo eu frequentava a igreja e eu dizia assim, rapaz, é muito fácil eu fazer uma consagração, eu abrir um jejum, porque eu não tenho o que comer. Mas isso aí não é difícil, não. É difícil você abrir um jejum, uma consagração é quando nós abrimos nossa geladeira, que nós encontramos tudo que um ser humano precisa. Aí é onde você vê que é difícil você abrir uma consagração, muitas vezes E tudo um que jejum, gosta, né? Que tudo quer. que gosta. Mas, e assim, esse foi um dos começos, né, da minha história. Frequentei a Igreja Batista de Filadélfia, frequentei a Aqui igreja do Reman. É Remanso aqui não? aqui pertinho do... Aí no, É aqui na Várzea, né? aqui na Várzea. Isso. Foi o canto, na Baixada de Filadélfia foi o canto que meu coração desejou estar ali, tá? Tanto é que eu fiz um encontro na Baixada de Filadélfia e um dia cheguei do encontro, comecei a frequentar a escola de líderes, né, que eu queria ser um líder e o pastor fez uma pergunta, eu esqueci o nome do pastor, e para você ver como é o importante você saber responder uma pergunta, tá? Ele perguntou, irmão, Jesus, quando foi assunto aos céus, ele subiu e onde ele está? Eu não tinha conhecimento de Bíblia. Eu simplesmente disse pastor, eu posso responder? Ele disse, pode responder. Ele disse, Jesus está nas nuvens. Aí aquilo ali foi um motivo de chacota tanto para o pastor como para os demais irmãos que estavam ali. Tá? E eu me senti rejeitado dentro da igreja e eu decidi sair. Tá? Aí eu saí da igreja e... Isso foi mais Novo convertido, né? Novo convertido. Não entendia muita coisa. Aí saí da igreja, assim, porque eu não me sentia acolhido pelas pessoas, né? Sim. Aí fui pro mundo, mas assim, a minha história no mundo, que você falou, né? Eu bebia tranquilamente final de semana com meus amigos, nunca usei droga, graças a Deus. Mas, mesmo assim, só o fato de você sair à noite, você deixa a sua mãe preocupada. E quando Jesus me encontrou, se eu ver que dia foi, eu não lembro mais a data, mas foi nessa época aí que eu falei pro senhor, né? Que estava só eu e minha mãe numa casa, que eu decidi entregar minha vida para Jesus. Aí teve um trajetório todo, onde, mais ou menos, meados de 2000 foi 2001 mais ou menos, 2001 eu perdi um irmão, meu irmão mais velho, por crime, né? Não, naquele tempo a facção não existia incubada, né? Mas foi uma briga de bar. E mais ou menos em 2007 eu perdi o meu irmão do meio também, né? E aí a minha vida ela teve uma reviravolta, que nesse intervalo eu usei minha vida para me preparar para quando esse pessoal saísse eu fazer justiça com meu irmão, entendeu? Mas pela misericórdia de Deus não foi preciso eu fazer isso, né? Mas realmente eu estava preparado mesmo. Mas Jesus, quando ele tem um projeto na vida todos nós somos escolhidos de Deus, né, na realidade. E graças a Deus não foi preciso eu fazer nada com esse rapaz. Hoje meu coração ele está em paz e eu não. Mas aí o senhor estava convicto que ia fazer
Fazer justiça. Tava convicto que ia fazer justiça. Tanto que eu tava me preparando, já estava tudo preparado, eu tinha o material necessário para fazer isso. Aí, principalmente do meu irmão mais velho, foi no dia do aniversário da minha mãe. A gente estava preparando o aniversário dela durante o dia. Quando foi à noite, meu irmão chegava mais tarde um pouco. Quando foi às 6h30, nós recebemos a notícia que o cara tinha furado meu irmão. Aí fomos para o hospital, mais ou menos às 9 horas da noite, ele entrou em óbito. Aí marcou, essa data ela marcou tanto, porque ser uma perda e ao mesmo tempo o aniversário da minha mãe, entendeu? E isso era uma mágoa que eu tinha no meu coração, que hoje, graças a Deus, o Senhor, ele apagou. E que ano foi isso? Esse foi em 2001, esse. 2001. 2001. 2007 eu perdi meu outro irmão também. Foi outro baque que a gente nesse momento se pergunta onde é que está Deus. A gente quer... Mas você já estava na igreja? Estava frequentando a igreja? Eu Não, frequentava a igreja nesse tempo. Eu frequentava... Só ia, né? Eu só ia com meus amigos que me convidavam. Tipo, a gente frequentava primeiro a PIB, né? Aí. E a gente se questiona muitas vezes, mas a gente vai entender que é Deus trabalhando na nossa vida. E quando foi que incendeu? Aí depois, quando é que você voltou e começou a ficar assíduo na igreja mesmo e largar mesmo tudo e colocar mesmo, fincar seus pés na rocha? Como é que começou isso aí? Depois eu frequentei a igreja a Batista Nova Vida. Tive um tempo lá com a minha esposa. Nessa época eu não era casado, não. Depois que eu conheci a minha esposa, que meu filho nasceu, o que eu falei para minha esposa que eu disse, olha, a partir de hoje eu não coloco mais bebida alcoólica na minha boca e eu não jogo mais baralho, que eu era viciado. E eu disse, a partir de hoje. É porque não é a minha esposa que vai me dar uma data, que é uma decisão. A decisão tem que partir de mim, entendeu? Eu não quero mais isso para minha vida, eu não quero mais me prostituir, eu não quero mais beber. Isso aí é uma decisão da gente, entendeu? Particular. E eu coloquei no meu coração que eu não queria mais essa vida para mim. Pelo exemplo que eu quero deixar para meu filho, entendeu? Eu quero um espelho, eu não quero que meu filho... Eu quero que esse espelho de mim a partir do momento que eu entreguei minha vida para Jesus, entendeu? Não o que eu fiz no passado. Mas só que mesmo depois disso, a gente tem... Quando você não está firmado, você não tem acompanhamento, você vai aqueles dias ali, logo depois você volta. Sim. Só que eu não voltei para o mundo, eu parei apenas de congregar, entendeu? Aí foi na época que o pastor Márcio, ele abriu lá na varanda. A minha cunhada pediu fazer um culto lá em casa. Tanto é que eu disse que não aceitava, entendeu? Eu disse, não, eu inventei um monte de desculpa para não ter aquele culto. Mas a minha esposa, mesmo assim, ela disse, não, eu disse, não, eu faço o que você quiser. Se você quiser, sim, não. Da minha opinião, eu não queria, não. Mas se você quiser... Quando eu cheguei em casa, estava tudo arrumado. Chegaram, fizeram o culto e ali eu senti uma presença que eu nunca tinha sentido na minha vida, né? E eu simplesmente disse para o pastor que eu queria acompanhar ele a partir daquele dia. Foi a partir daquele dia que realmente eu comecei a buscar Deus, pastor nos auxiliando, e a gente começa a ter, se aprofundar as raízes. Porque enquanto nós apenas, não, vou aceitar Jesus aqui, se nós não tiver um acompanhamento de perto, muitas pessoas ficam, mas poucos vão permanecer. Sim. E aí começou a caminhada. Aí começou a caminhada. E hoje, como é que tá o senhor, a sua esposa, como é que tá a família hoje, depois dessa firmeza, né? Depois que começou a caminhar de verdade, ajudando ali como auxiliar na igreja e tudo mais. Como é que tá hoje a família, como é que tá a esposa? Hoje, graças a Deus, nós estamos bem, né? Hoje está com acho, uns 13 anos de casado, que eu estou com minha esposa. E quando nós entregamos a vida para Jesus, né? Quando nós começamos a buscar Ele verdadeiramente, a gente não tem como você não mudar, tá? Sim. Não tem como a pessoa dizer, não, eu estou buscando a Jesus e continua a mesma pessoa, tá? É uma mentira, hein? Então nós só vamos ter uma mudança real na nossa vida quando nós realmente começar a buscar Jesus. Se entregar em oração, leitura, uma meditação, a nossa vida vai ser transformada. Aquilo que nós fazia, o homem ignorante,
vamos colocar de lado. O homem arrogante vai sair para cá e vai entrar o quê? O homem humilde. Então, desse momento que eu comecei a entender o que é casamento, o que é família. Antes quando eu me casei, para mim era normal o que eu fazia. Eu chegava, tomava um banho e saía fora. E depois que eu comecei a buscar Jesus realmente, de verdade, eu comecei a entender que a minha família, depois do ministério, a minha família é a segunda base, né? Sim. E foi ali onde a minha esposa, ela me deu muito apoio, né? E me dá, na realidade, é um pilar que eu tenho hoje, é a minha esposa. Eu creio que se não fosse através dela, hoje eu seria um homem fracassado, entendeu? Aí o senhor tem quantos filhos agora? Só tem um eu, Tem um filho. só um filho. E qual a expectativa que o senhor está tendo aí nesses últimos dias, né? Esse ano é ano político e tantas outras coisas, vocês estão em construção. Qual a expectativa que o senhor tem até o fim do ano de como vai ser vocês ali na liderança da igreja, como vai ser ali essa pegada até o fim do ano? Porque a gente faz aquelas expectativas, né? Faz aquela expectativa. E para vocês, como é que está sendo isso aí? A nossa expectativa que nós temos é que a gente consiga, neste ano ainda, concluir uma boa parte da obra, né? E que também e outros aspectos da igreja também, que a gente possa estar alcançando mais pessoas, que pessoas possam estar vindo. Tanto é como a gente, como líder de GC, a gente busca todos os dias que pessoas venham Sim. para agregar com a gente, para somar. E a expectativa em relação à política, nós temos a expectativa que melhore, né? Tanto na parte financeira e na parte de infraestrutura da nossa cidade também, que está quase abandonada, né? Mas nosso principal foco em relação a desenvolvimento, né? Estatística é que a gente consiga, primeiro, concluir nosso templo, que é o nosso objetivo hoje, e através disso aí a gente possa estar trabalhando em outros setores, né, que a gente quer trabalhar. A gente quer trabalhar com encontro, a gente ainda não teve a oportunidade. E a gente também quer ampliar mais o Ministério de Ação Social. Para que esse ministério? Esse ministério é o ministério que vai cuidar das pessoas carentes, pessoas doentes da igreja, os necessitados. Então, assim, esse é um dos nossos projetos para até finalizar esse ano, que a gente esteja mais forte, porque o Ministério de Ação Social, eu sempre falava que é um dos ministérios mais importantes que tem na igreja, porque é o ministério que vai amparar o órfão, a viúva, o necessitado. Para como? É uma cesta básica, é um talão de luz, é um remédio. Essa é a minha visão que eu tenho desse ministério. Entendeu? Sim. É o Diácono Carlos, que está aqui com a gente hoje na entrevista. Quero falar aqui do nosso patrocinador, Sky Caneca, que está aí apoiando aí, patrocinando aqui a Rede Cipó. Também a Camisas Tapiri também, que é um grande parceiro nosso. Também a Águas Minerale e Autoescola Águia, Help Burger. Você conhece a hamburgueria Help? Então, são nossos patrocinadores, são nossos parceiros. E nós temos um sorteio aí. Você que ainda não conhece, nós temos um sorteio lá no Instagram da Rede Cipó, que agora com novidades, notícias, né? Notícias do Brasil e do mundo, né? Pela Rede Cipó. Você que gosta de estar ligado nas notícias, então você pode estar com a gente aí e participar desse sorteio de uma blusa do jeito que você quiser, né? Como é que posso dizer? Blusa personalizada sua. Você vai lá, ó, eu ganhei o sorteio e eu quero a minha blusa assim, lá na Camisa Sapiri. Também uma garrafa térmica, né? Garrafa térmica maravilhosa, top de linha. E R$ 100. R$ 100 também. Olha o que você tem que fazer. Você tem que fazer um comentário lá. E você vai. Tem que fazer o quê? Marcar 2 pessoas no seu comentário lá. Ok? E aí você já vai participar
do nosso sorteio, ok? No Instagram. Procure lá no Instagram, Rede Cipó. Todas as notícias de Cruzeiro do Sul, você vai estar interagindo aí, sabendo de tudo que acontece aqui, né, na nossa rede. Então, vá lá, vai ser bênção de Deus. Tem mais alguém que tem mais que eu esqueci? A Loja Sou Torcedor. Loja Sou Torcedor também é o nosso parceiro. Então, você que acompanha aqui, nossa Rede Cipó, ok? No YouTube, você também pode estar acompanhando lá no Instagram, ok? Comigo, Pastor Ronde, podcast de todas as segunda-feiras, podcast Tempo com Deus. Eu estou aqui com o Diácono, né? O homem de Deus, lá da igreja Cristo Vive, família Cristo Vive, lá na Coab. Qual é o endereço lá? É Coab? É Travessa Raimundo Luiz de Souza. Agora o número lá agora. É lá na Coab. Coab. Né? Os cultos é? Quarta, domingo e sexta tem GC. Olha aí. Procura o GC mais perto de você lá. Ele é líder de GC. Onde é que é o seu GC? Coab também. A Coab, né? Então, você que mora aí na Coab, já corre pra lá, ok? Pastor, tô frio, não tô bem, tô desviado. Tá não, meu filho. Desviado é o cão. Ele não volta mais não. Você só se afastou. Mas Deus nunca se afastou de você. Só volte a congregar, volte, né? Se não for lá na Cristo Vive, mas tem outros ministérios aí. Corre pra cima, que ainda dá tempo ainda. Você está vivo, né? E tem o nosso programa de segunda a sexta na Rádio Boas Novas, comigo, Pastor Ronde, é o Conectados em Cristo, ok? E nosso culto de quinta, Rei da Família, sábado, Rei Juvenil, domingo, culto de celebração na Filadélfia Cruzeiro do Sul, ali na pracinha da 25, na 25 de agosto, ok? É a Filadélfia Cruzeiro do Sul. Homem de Deus, agora quero saber uma coisa. Qual a expectativa que o senhor tem para no seu ministério, né, para esse fim do ano? Né? O senhor que é líder de GC, eu sei que lidera aí uma multidão, e eu estava vendo uma publicação do pastor Madison que vocês estão lá fazendo um seminário, né, um curso de ampliando a unção. Conta isso aí pra gente. Na realidade, o curso é Crescendo na Unção. Eu apliquei o curso Restart, né? Que é Conhecendo a Igreja. Depois apliquei o curso Crescendo na Fé. E agora um amigo meu tá aplicando o curso Crescendo na Unção, onde as pessoas elas vão ter a oportunidade de conhecer mais e tirar algumas dúvidas, né? A gente sempre tem uma dúvida para perguntar, né? Sim. Então, esse curso ele está servindo nessas áreas, né? Ampliando nosso conhecimento, tirando dúvida e que a gente venha crescer mais, cada vez mais. E em relação ao meu ministério, eu sou pregador também, né? Me levo a palavra de Deus e estou fazendo uma migração da pregação para o ensinamento. Né? Não sei se eu vou conseguir adaptar, mas eu creio que é Deus que vai nos capacitar, né? Ele não está nos capacitando, dando tempo, a gente estudar, fazer um curso, se aprofundar mais. E meu ministério, a minha perspectiva é que a gente venha cada vez mais se aprofundar no conhecimento, na graça. Para que isso? Para poder levar para as pessoas, poder levar uma palavra, como se diz, não uma palavra já pronta, uma palavra que a gente venha, Deus vem entregar. Né? Sim. Eu sei que é a expectativa de todo pregador, né? E também que a gente possa sair mais, né? Pregar ali, acolá. Isso é um fogo que mantém o pregador de pé muitas das vezes. Não que o fato de você pregar, você vai deixar de congregar, não. Mas assim, dá um ânimo a mais, um gás para você querer se aprofundar cada vez mais. Pregador itinerante, que fala. Tipo, ter a oportunidade de levar a palavra em outras igrejas e em outros eventos, não é isso? Entendi. Eu queria que o senhor deixasse uma palavra agora para finalizar o nosso podcast. Deixasse uma palavra para quem está começando o ministério agora, que está aí numa luta, né? Muitos desafios. E qual
assim, a palavra que o senhor pode deixar para essa pessoa que está começando seu ministério, que está aí lutando? Eu esqueci minha Bíblia, mas a palavra que eu tenho para deixar para os irmãos que estão me ouvindo é perseverança, né? Seja forte e corajoso. Porque se nós não for forte nem corajoso, nós vamos desistir. Ser forte e corajoso é você permanecer, mesmo muitas vezes você sem entender o propósito. Porque se você, toda vez que você desanimar, você parar, você nunca vai sair daquele lugar, entende? Antes, deixa eu ver que dia foi, terça-feira foi, então foi quinta, eu não estou lembrando mais, nós fomos para o monte, subindo no Pasto Matos, eu subi na frente e lá embaixo um rapaz me parou e disse, rapaz, por que eu não consigo me permanecer firme? Eu disse, porque você nunca tomou uma atitude. Você nunca decidiu ficar com Cristo. Porque quando você decidir ficar com Cristo, pode vir a dificuldade que vier, mas você vai superar. Porque Jesus é mais importante na sua vida. Se você, eu falando para esse rapaz, né? Se você ainda não se decidiu até hoje, é porque Cristo, ele não é importante para você, ele não significa nada. Porque a partir do momento que Cristo começar a significar na sua vida, você vai deixar muitas coisas por ele. Então a palavra que eu deixo para o novo convertido que está seguindo a fé cristã é nunca desistir. Por mais que as dificuldades venham, por mais que as lutas estejam grandes, por mais que muitas das vezes nós falamos de perseguições, né? As pessoas falam, eu pelo menos não falo de perseguições, mas lutas. Nós vamos ter luta mesmo no começo, no meio e no fim do ministério. Nós nunca vamos parar de ter luta, porque essas lutas, na realidade, é para nos capacitar, é para nos preparar. Essas lutas que vai vir sobre a sua vida, sobre a minha, é para nós permanecer e nós sair daquela luta ali um vencedor, sair mais forte, sair uma pessoa mais estrategista. Então, nunca desistir do chamado que Deus tem para você. Porque as pessoas, qualquer problemazinha, não. Porque o novo convertido, quando ele vem para a igreja, quando ele aceita Jesus, ele acha que ele aceitando Jesus, todos os problemas deles acabaram. Essa era a minha perspectiva de vida quando eu aceitei Jesus. Eu disse, olha, eu vou aceitar Jesus porque as pessoas dizem que quando nós aceitamos Jesus ali, a nossa vida sai, a vida velha ficou para trás, não vamos viver a nova vida. Vida de prosperidade, vamos ter isso, vamos ter aquilo. Essa era a minha perspectiva de vida, mas foi quando eu quebrei a cara. Porque quando nós entregamos a vida para Jesus, ele vai dar tudo isso para nós, mas é um processo. Vai ver que nós queremos muito ligeiro. Então, para o novo convertido, é nunca desistir, mas permanecer mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, porque a nossa permanência é que vai nos dar vai nos levar a um próximo nível na fé cristã. A permanência e a perseverança, ela tem que andar junto, porque se permanecer e perseverar, você vai chegar ao sucesso. Tem que perseverar, né? Ainda tem quantos minutos aí, André? 4 minutos. 4 minutos. Esses 4 minutos o senhor pode dar umas considerações finais, falando do que Deus está fazendo aí. Que o senhor disse aí que muitas pessoas tá procurando a Deus, né? Procurando, né? As pessoas, como o senhor também chegou devagar indo à igreja, né? E muitas vezes a gente se decepciona, né, com a igreja. O que o senhor diz sobre isso aí? As pessoas que vão à igreja e acabam se decepcionando e não querem mais. Quando nós falamos de decepções dentro de templo, né? Se a gente for procurar um templo perfeito para a gente congregar, a gente não vai encontrar aqui nessa terra, né, pastor? Então, assim, problemas, aonde você for, você vai ter problemas. Isso aí você não vai ser exceto de problemas. Se você for para Batista, vai ter algo que não vai lhe agradar. Se você for para Cristo Vive, vai ter alguma coisa que não vai lhe agradar. Se você for para a Assembleia, vai ter alguma coisa que não vai lhe agradar. Mas a Bíblia diz, né? Suportais uns aos outros, né? Então nós temos que aquilo que não vai nos agradar, né? Que nem eu sempre digo para as pessoas, eu não forço ninguém a ficar. Eu disse, rapaz, se você não está se sentindo bem aqui, tem muitas denominações, mas que eu digo para você, problemas sempre nós vamos ter, né? Mas uma coisa que nós temos que ter é convicção de Deus. Porque se no primeiro problema você desistir da sua fé, não vou sair da igreja porque o irmão faz aquilo e aquilo.
nós temos que entender uma coisa. As pessoas que estão naquele lugar são pessoas que estavam no mundo. São pessoas. Na igreja vai ter o prostituto, vai ter o viciado, vai ter o alcoólatra, vai ter o mentiroso. Então, na igreja que vai ter esse tipo de gente. Por quê? Porque a igreja é o lugar onde essas pessoas elas encontram um amparo. Elas se sentem acolhidas. Então, nós não podemos criticar essas pessoas, mas sim ajudá-las. Tentar levar uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, uma palavra de consolação, uma palavra de motivação. Porque problema nós vamos ter em qualquer lugar. Se problema fosse o motivo das pessoas saírem da igreja, quantos problemas tem no mundo? E as pessoas nunca saem do mundo, continuam ali. Você tem problema na família, não sai da família. Tem problema no colégio, na faculdade, não sai. Tem problema no trabalho, mas não vão embora. Mas tem um probleminha na igreja, quer largar tudo, se decepciona, se fere. Por quê? Porque a fé deles não está firmada em Cristo Jesus. É o nosso amigo Diácono Carlos, hoje, nosso podcast Tempo com Deus, de todas as segundas-feiras. Então, que Deus abençoe a sua vida, vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. Tenha uma noite abençoada, uma semana poderosa na presença de Deus. Que Deus abençoe. Um beijo no coração.